Eu sou a terapeuta a doutora Emília Queiroz. O meu trabalho é transformar mulheres sensíveis em potências autoconfiantes e hoje eu vim te trazer os 7 principais aprendizados deste livro aqui, A Biologia da Crença, de Bruce Lipton, e como este livro vai te ajudar na sua jornada de autoconhecimento. Número 1. Sair da posição de vítima e entrar no papel de criadora. O Bruce Lipton fala assim: eu me considerava uma dessas pessoas, uma vítima da fatalidade de ter um gene de felicidade mutante ou ausente. Com o tempo, eu acabei desistindo da minha vida e aceitando que eu deveria ser infeliz. Aceitei o fato de que era meu destino viver assim. Eu já cometi muito esse mesmo erro. Eu achava que, por ter tido uma infância muito trágica, por ter sofrido muito desde criancinha, era meu destino ser infeliz. Que a minha vida tinha nascido para dar errado, de que eu precisava ser uma pessoa infeliz, depressiva, que só fazia o mal para as pessoas, porque alguém fez o mal para mim. Quantas de nós não cometemos esse mesmo erro, achando que porque o nosso passado foi difícil, então a nossa vida precisa ser eternamente difícil? Ou porque alguma coisa muito ruim já aconteceu com você, então é porque você sempre irá passar por dificuldade, achando que o seu passado é uma sentença do seu futuro. Quantas de nós ainda não despertaram para o seu poder de criação? De que você pode e que você deve criar a sua vida, criar uma nova realidade. A crença de que somos meras e frágeis máquinas controladas por genes está sendo gradualmente substituída pela consciência de que somos os próprios geradores e administradores da nossa vida. Estudando as comunidades celulares, cheguei à conclusão de que não somos vítimas dos nossos genes, e sim donos do nosso próprio destino, capazes de criar uma vida de paz, amor, felicidade, do que você quiser. Porque nós nascemos, sim, com uma carga genética, né? Nós nascemos com tendências a ser ou agir de certa forma. Mas o que o livro fala é que nossos genes, eles não ligam sozinhos. Eles precisam de uma ativação. Então, se você nasce com o gene da obesidade, esse gene precisa ser ativado pelos seus hábitos. Se você vive a sua vida com hábitos saudáveis, de alimentação, de exercício, de calma, de sono, de qualidade, você jamais será uma pessoa obesa. Se você nasce com o gene de uma família em que ninguém foi capaz de fazer uma faculdade, você pode e deve ser a primeira pessoa a ter uma graduação e pós-graduação e doutorado na sua família. Se na sua família todas as pessoas são estressadas, você pode ser a primeira pessoa calma. E eu não estou falando que será fácil. Criar uma realidade nova é o maior desafio que nós vamos enfrentar. Vai exigir esforço, foco, decisão diária, mas a possibilidade de construir um futuro diferente do que o seu passado é a única esperança que precisamos para viver, para acordar todo dia com vontade de viver. Foi isso que mudou a minha vida e mudou também a vida do autor do livro. Ele fala assim: eu fiquei extasiado com a ideia de poder alterar o meu destino, modificando as minhas crenças. O simples fato de perceber que este ramo da ciência poderia me fazer passar de mera vítima a criador trouxe-me grande alívio. E a mim também. Mas você ainda está vivendo como vítima da vida ou como criadora ativa de uma nova realidade para você? Número 2. Não existe pílula mágica. Existe construção. Isso aqui é muito importante, presta bem atenção. Os seres humanos não são meras máquinas bioquímicas que podem recuperar seu equilíbrio tomando medicamentos. Porque cada vez que um medicamento é inserido em você para resolver um problema A, ele acaba inevitavelmente causando um problema B, um problema C, um problema D. As bulas dos medicamentos farmacêuticos apresentam uma lista grande de efeitos colaterais, que vão desde uma simples irritação até a morte. Quando essas drogas são introduzidas no organismo para corrigir a disfunção de uma proteína, acabam interagindo com muitas delas. Mais de 300 mil pessoas morrem todos os anos devido a remédios receitados. E os profissionais responsáveis são os mesmos que condenam os 3.000 anos de cura eficaz da medicina integrativa só porque ela não é científica. Existem muitos profissionais da área da saúde que se agarram na ciência, só aceitam o mundo a partir do que a ciência já comprovou. Eu entendo, eu respeito, mas o que eu não respeito é porque
Esses profissionais precisam estar sempre atacando, destruindo a imagem da medicina holística, a medicina integrativa, que contempla ciência, sim, mas também o espírito. Se você acha que toda a verdade já foi descoberta pela ciência, que tudo o que existe de bom no mundo está ali comprovado nos estudos, se você acredita que os estudos são sim muito verdadeiros e que nada passa por patrocínio, nada envolve lucro, indústria e dinheiro, se você não acha que alguns estudos são muito divulgados porque eles vão trazer muito mais lucro para certas pessoas, se você confia a sua vida nisso aqui que a ciência consegue comprovar, boa sorte. Mas eu entendo que o ser humano é muito além da matéria, é muito além do que cabe num estudo. O ser humano é um ser tão complexo que nem tudo o que acontece conosco faz sentido, nem tudo tem explicação, nem tudo tem comprovação, porque nós somos matéria e também espírito. Nós somos corpo, mente e espírito. E é assim que eu busco o meu equilíbrio e de cada paciente que é cuidada por mim. E é isso que o livro corrobora. Em seus cursos de graduação e pós-graduação, os médicos continuam recebendo informações atualizadas dos produtos farmacêuticos por intermédio dos próprios representantes da indústria farmacêutica. Nós fomos programados a nos tornarmos uma nação de viciados em drogas prescritas e os resultados são, sim, muitas vezes trágicos. Eu falo que a única pessoa que chega no meu perfil falando que eu deveria falar de medicação, a única pessoa que defende medicação é aquela que nunca precisou tomar medicação. As medicações para a saúde mental têm péssimos efeitos. Só quem já precisou tomar isso, só quem já passou pela emergência de não ter nenhuma outra saída e tentou a medicação, entende o que é se sentir enjoado, nauseado, dopado. Ninguém gosta de viver dependente de uma droga. O que nós pudermos fazer, qualquer outra solução alternativa, mais saudável, de mais longo prazo que nós pudermos encontrar, é isso o que eu luto para fazer todos os dias aqui. Te dar uma alternativa saudável para a sua saúde mental. É por isso que eu defendo meditação e não medicação. Terapia, diálogo, escrita no diário. Não vai ser fácil, não é pílula mágica, é trabalho, é construção. A saúde mental você não ganha, você conquista. Um trabalho duro, dia após dia. Mas eu estou aqui para te ajudar. Porque usar medicamentos para silenciar os sintomas do corpo é a mesma coisa que evitar ter envolvimento pessoal com o problema. É como tirar férias da responsabilidade de cuidar do próprio corpo. É buscar uma solução mais fácil. Poucas pessoas estão abertas para mudar a sua rotina, né? E começar a meditar, e começar a escrever em um diário, e fazer um exercício físico, uma prática de yoga, aprender a respirar melhor, acordar mais cedo, comer mais vitaminas, proteínas, nutrientes, tomar mais água. Isso é muito chato, né? É muito difícil. O legal mesmo, o que é mais sexy, é um remedinho, né? Uma pílulazinha mágica. Mas ó, boa sorte. Eu prefiro o caminho difícil e mais duradouro. Número 3. A prioridade é cuidar da sua saúde mental. Por quê? A sua percepção é mais real que a realidade. Como assim? Não são os hormônios e neurotransmissores que dirigem a nossa mente, mas sim as nossas crenças. Então, pouco importa a sua realidade de fato. O que mais importa é como você percebe essa realidade. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação. Irmãos são criados juntos, no mesmo ambiente, exatamente iguais, mas acabam com futuros totalmente distintos. E se você tem um pai e uma mãe alcoólatras, e você acaba na vida mais um viciado, e alguém te pergunta, ei, por que que você ficou alcoólatra? Você fala assim, porque meus pais eram alcoólatras também. Então eu não tive opção, eu acabei me tornando igual a eles. E aí o seu irmão é aquela pessoa mais correta do mundo, que terminou a vida casado, cheio de filhos e rico e padrão. E você pergunta, por que que você é tão certinho? Nunca bebeu uma gota de álcool? E ele dá a mesma resposta. Porque os meus pais eram alcoólatras. Então, minha única opção era jamais fazer igual a eles. Eu quero que você jamais subestime a importância das suas crenças, dos seus pensamentos. É isso o que determina a sua vida. Não é o que está ao seu redor, é o que está dentro de você que importa. É a sua percepção. Os pensamentos influenciam diretamente a maneira como o cérebro controla a fisiologia do corpo, porque a sua carga emocional pode ativar ou inibir as proteínas de funcionamento das células.
É a percepção que controla a biologia. Então você pode comer o mesmo bolo de chocolate em dias diferentes. Se em um dia você come aquele bolo apreciando a textura, o gosto, porque foi a sua avó que fez o bolo para você, e aí você se sente tão bem, tão com tanto amor envolvido, você come aquele bolo, ele vai ser digerido de um jeito. Mas se no dia seguinte você come o mesmo bolo, mas agora você está cheia de culpa. Ai meu Deus, eu vou comer esse bolo de novo. Ele é tão calórico, vou ficar pesada, eu vou engordar, eu não posso comer esse bolo de novo. E aí você come com esse sentimento de culpa, a sua digestão vai ser completamente diferente e não vai ser legal, te garanto. É a sua percepção que controla a biologia, a fisiologia do seu corpo. A maior prova disso é o efeito placebo. Você pode tomar uma pílula e essa pílula não precisa ter o medicamento ali dentro. Basta você acreditar que o medicamento está ali e ele faz efeito. Só isso já basta para comprovar o poder que a mente tem sobre a matéria. Senão, como seria possível? Eles dão cápsulas de farinha, de açúcar. Açúcar e farinha não têm efetivamente poder de cura. Mas se você acredita que está tomando a medicação, você é curado. Como isso existe e a gente ainda tem dúvidas do que é o poder da mente? Então, antes de tentar mudar a sua realidade, tente mudar a sua percepção sobre a sua realidade. Antes de terminar o seu casamento, procure se lembrar das qualidades que essa pessoa tem. Procure se lembrar dos momentos bons que vocês passaram juntos. Procure se lembrar dos motivos pelos quais você escolheu essa pessoa. Tente mudar a sua perspectiva, mudar a sua percepção. Se você deseja eliminar um mau hábito, não fique pensando em todo o prazer que esse hábito te dá, no quanto ele é gostoso, prazeroso, maravilhoso e o quanto vai fazer falta esse momento de prazer na sua vida. Não. Procure focar nos malefícios que esse hábito te causa, nos perigos que esse hábito te traz, no que de ruim ele vai te trazer no longo prazo. Mude a percepção, que você muda a fisiologia do seu corpo, porque as emoções são capazes de alterar processo de digestão, respiração, batimentos do coração, tudo é controlado muito mais pelo pensamento do que pela matéria. Número 4, mas não basta só pensar. As células possuem proteínas receptoras, que equivalem a nervos sensoriais. Então, são células que são partes da célula que só percebem, sentem o que acontece. E também as proteínas chamadas executoras, que equivalem aos nervos motores. Ou seja, a proteína que faz, que executa. E para que a célula funcione, elas precisam agir em conjunto. Olha o quanto isso é rico. Pensar positivo não muda em nada a sua vida. Bom, é um começo, né? Porque tudo começa no pensamento, mas é só o começo. Pensar positivo não altera a realidade, porque você precisa pensar, esse pensamento vai gerar uma emoção, uma motivação, essa motivação vai gerar uma ação, e mesmo assim, uma única ação ainda não muda a sua vida. Mas uma ação que você repete todo dia é o hábito que muda a sua vida. Você se torna não os seus pensamentos, você se torna os seus hábitos. Então entenda, é uma corrente. Pensamento, sentimento, ação e hábito. É no hábito que você muda. Não adianta um dia eu pensar que a academia é bom para mim, eu sentir a vontade de ir e ir na segunda-feira. Não muda nada. Eu preciso ir segunda, terça, quarta, quinta, sexta durante 3 meses. Ah, agora eu mudo minha vida. Busque hábitos e não somente pensamentos. 5. A calma é o seu maior superpoder. Eu amo essa frase. Por quê? Existem dois modos de viver a vida. Ou você está se protegendo, ou você está crescendo. As duas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Vou explicar. A evolução nos trouxe mecanismos de sobrevivência que podem ser divididos em duas categorias: crescimento e proteção. Os dois não podem operar simultaneamente, porque as células não podem se mover ao mesmo tempo para fora e para dentro. Uma hipótese hoje considerada provável, a mais provável, é que o estresse é a carga no cérebro que leva à depressão. A maioria das doenças humanas está relacionada ao estresse crônico. Quanto mais tensos, quanto mais com medo ficamos, menos inteligência demonstramos.
Como eu falei antes, as emoções alteram a nossa fisiologia. Tudo aquilo que está tenso, está rígido, não tem o melhor funcionamento. O que eu falo para as alunas nas práticas de yoga? Não adianta nada um alongamento se você se alonga e fica assim, ai, tá doendo, ai, meu Deus. O simples fato de ficar com a musculatura dura e um rosto de sofrimento, isso manda a mensagem para o cérebro de que você está numa situação de dor e de perigo. O que que o cérebro faz? Enrijece a estrutura para te proteger. Então, ficar na posição do alongamento e rígida não alonga nada, é inútil. O que eu devo fazer então? Entra no alongamento, começa a respirar bem profundo, vai se acalmando, faz até um leve sorrisinho no seu rosto, fica bem relaxada, respira. Por quê? Quando você vai relaxando, o cérebro entende que você está num momento seguro. E aí o que ele faz? Ele amolece as suas estruturas. E é assim que o alongamento acontece. Depende da sua emoção. É por isso que eu, quando tinha 18 anos, reprovei 3 vezes na prova da autoescola. Quando eu estava na aula, eu fazia 50 balizas, uma atrás da outra, perfeitamente. Mas na hora da prova, eu ficava tão nervosa, com tanto medo, tão tensa, que meu cérebro não funcionava. O raciocínio não funcionava. É por isso que você vai estudar muito para uma prova. Mas se na hora da prova você está com medo do resultado, você está muito preocupada, muito tensa, simplesmente você não vai ter a memória, vai dar branco, você não vai conseguir raciocinar e vai se dar mal. Para que você funcione no seu melhor modo, você precisa estar relaxada. O estresse é tóxico para nós. Se a sua vida é estressante todos os dias, o resultado jamais será saudável. Você jamais terá sucesso. Eu sei que no trabalho não há como evitar, é preciso ter um pouco de estresse. O estresse, em pequenas doses, em certa dose, é bom para nós, nos traz desafio, nos faz evoluir. O que não pode acontecer é o seu dia inteiro ser estressante todos os dias. É você acordar numa casa toda bagunçada, é você acordar em cima da hora correndo para não se atrasar. É você acordar num relacionamento com alguém que está brigando com você logo de manhã, gritando com você logo de manhã. E aí, na hora de dormir, você assiste um filme de ação, de terror antes de entrar no sono. E você dorme com a luz do celular da sua cara, comendo um monte de açúcar e gordura. Então, você precisa ter momentos de estresse? Sim, mas também os momentos de calma. É por isso que meditação é uma prática tão efetiva para a saúde, porque ela te acalma, ela reorganiza a sua mente, ela faz uma faxina, ela tira o excesso de estresse. Então, busque momentos de calma, de silêncio, de organização para o seu dia e se proteja de todo o estresse desnecessário. Ele é o seu maior inimigo. 6. Os pais são os engenheiros genéticos dos filhos. Você pode quebrar um ciclo. As crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio de observação, sem a necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. Ou seja, você não ensina através daquilo que você fala para o seu filho. Você ensina através da sua vida, das suas ações, dos seus hábitos. Você jamais vai criar um filho que gosta de ler e de estudar se você não tem o hábito de ler e estudar. Você jamais vai criar uma criança calma se você é uma pessoa estressada que grita e xinga o tempo inteiro. As crianças absorvem as informações do ambiente para dentro da mente como fatos reais. Uma criança não tem discernimento crítico para entender se aquilo que você fala, que você faz, é certo ou errado. Tudo o que você faz perto dela, para ela, é o certo. Para ela, é a verdade. Se você maltrata a criança, para ela entende que é isso mesmo que ela merece. A criança não tem como entender que os seus pais cometem erros. A criança não sabe o que é erro e acerto. Tudo o que acontece no seu ambiente entra como fato real. E é assim que nascem os traumas que eu trato todo dia com as minhas pacientes. Uma pequena coisinha lá na infância ficou grudada para sempre. Uma pequena frase que hoje é óbvio que é uma loucura que falaram para você quando você era criança, até hoje você acha que é verdade. A criança não tem como saber. É responsabilidade dos pais criar um ambiente seguro para sua criança. E mais importante que cuidar da criança é cuidar de você. Porque sendo você uma mãe saudável,
que se cuida, calma, feliz, a mãe feliz cria um filho feliz. Ponto. As crianças passam a ter os mesmos comportamentos e crenças dos pais. Se um indivíduo sofre maus tratos, ou se ele sempre se sentiu incompreendido, o potencial dos seus genes pode ter sido anulado. Você pode nascer com a genética para ser a pessoa mais inteligente do mundo. Se os seus pais te maltratam, já era. Jamais será. Será apenas um adulto frustrado com a vida, infeliz com a vida, amargurado, traumatizado. É por isso que, se alguém me fala que não quer ter filhos, eu digo não tenha. Não tenha mesmo. Porque é uma grande responsabilidade mesmo, principalmente em relação à sua saúde mental. Você precisa ter um mínimo de capacidade mental para criar uma criança. Você não pode, quando você tem um filho, você não pode mais viver a partir dos seus próprios traumas. Você não pode mais agir de forma precipitada, sem pensar direito, porque você está mal, porque você está estressado. Não. Quando você é pai ou mãe de alguém, você é um exemplo de ser humano. E você precisa se elevar para agir como tal. 7. Na vida, você vai subir 2 montanhas. Uma é a sua própria montanha de evolução, você vai subir sozinho. E a segunda é a montanha que você vai subir liderando o seu grupo. Imagine uma população de trilhões de indivíduos vivendo no mesmo teto e todos felizes. Isso existe e se chama um corpo humano saudável. Como assim? Cada um de nós é composto por aproximadamente 50 trilhões de células. E aí o livro fala assim: todo o trabalho da minha vida concentrou-se em entender melhor o funcionamento das células. Porque eu sempre soube que o dia em que descobrisse exatamente como funciona uma célula, eu descobriria como funciona todo o nosso organismo. E se nessa comunidade uma célula deixa de cooperar com as outras, é o que chamamos de câncer. É por isso que a jornada de autoconhecimento começa muito egoísta. Por quê? Primeiro você precisa cuidar de você integralmente. Você precisa se fechar para os seus sonhos, correr atrás, perseguir cada objetivo, cada meta, cumprir com cada conquista, realizar tudo, chegar ao topo da sua vida. Quando você chega no topo, você é capaz de então partir para a segunda fase, que é puxar todo mundo que está precisando de você e que quer chegar lá no mesmo topo que você chegou. O seu propósito de vida não é ser feliz. O seu propósito não é ser rico, ser bonito, ser saudável. Isso é muito egoísta. Essa é a primeira parte do propósito. Primeiro você atinge seu máximo potencial, e é uma caminhada que só pode ser feita sozinho mesmo, é solitário mesmo, mas você não para por aí. Porque depois que você chega no seu topo, é a hora de buscar todo mundo que quer subir junto com você. E é esse que é o propósito. O propósito de vida não é o que você vai ganhar com a vida, não. É o que você vai contribuir. É como você pode doar, o que você pode ensinar, como você pode inspirar, como você pode mudar o mundo, tá? Então, autoconhecimento, propósito, não é sobre a sua evolução. O começo é, mas depois é muito mais importante como você vai ensinar o que você aprendeu, como você vai puxar todo mundo para subir lá junto com você. E é isso que eu estou fazendo aqui agora com esse vídeo. E o livro continua assim: a membrana das células aumentou com a evolução, mas quando ela atingiu um tamanho crítico, a sua evolução se interrompeu. E aí, como a célula não podia mais se expandir, porque ela já estava tão grande que não tinha mais para onde ir, o que ela fez? Começou a se unir. Então as células começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar a sua consciência. E assim foi nascendo o corpo humano. É sobre isso. É sobre você crescer o seu máximo potencial. E aí você não tem mais para onde ir. Você chega no topo, você alcança a felicidade, você alcança o sucesso. E aí, o que vem depois? Você vai se unir com outras células, com outros indivíduos. E é aí que você vai encontrar a felicidade perpétua. Você vai encontrar a plenitude real, a satisfação de cumprir um propósito. Não só quando você melhora você, mas quando você vê que está mudando a vida de toda a sua comunidade. Bom, eu espero ter virado alguma chave com este vídeo. E se você é uma mulher sensível em busca da sua independência emocional, seja minha paciente, clica no link da minha bio e vamos encontrar a melhor forma para trilhar uma jornada de construção de autoconfiança juntas.